Graças a Deus, posso dar aqui? Obrigado. Aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. A presença do nosso Deus é real neste lugar. Aleluia, graças a Deus, Deus é muito bom. Hoje é dia de ceia. Aleluias, um dia muito importante. Um dia muito significativo na nossa vida, na vida da amada igreja, onde nós trazemos a nossa memória aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Eita glória! Eu peço à amada igreja, nesse mesmo espírito, que abra sua Bíblia em Provérbios 30. O título desse sermão é Viver no extremo é uma cilada. Repetindo, viver nos extremos é uma cilada. Provérbios 30, vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Repito, Provérbios 30. Vamos ler a partir do versículo 1. E assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras de sabedoria divina, proclamada por Agur, filho de Jaque. Este homem declarou a Etiel e a Ucal: ó Deus, fatiguei-me, ó meu Deus, e exausto estou. Porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Respondei-me, se é que o sabes. Versículo 5. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada às suas palavras. Jamais declare algo que não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Duas bênçãos peço a ti, que me des, não mas negues, antes que eu morra. Afasta-te de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário, para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor, ou passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Até aí, amada igreja, feche os seus olhos. Ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, por essa noite e por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de adorar e exaltar o teu santo nome. Somos, ó Pai, extremamente gratos, porque somente o Senhor pode, ó Deus, fazer o que estamos experimentando aqui nessa igreja nessa noite. Esta paz, esta tranquilidade em adorar o Senhor. Ó Deus, este entendimento de que onde está dois ou acima o Senhor está. O entendimento, ó Pai, do que a cada momento, ó Pai, na Tua presença, em comunhão com os amados irmãos, nessa oportunidade, ó Pai, de ceiarmos, ó Pai, nós entendemos e compreendemos que algo diferente sempre acontece conosco. Algo maior, ó Pai, somos melhor do que ontem, sempre. Por isso nós te louvamos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nossos erros, e fala com a tua igreja conforme o Senhor tem falado a cada quinta-feira, a cada domingo, a cada ministração da tua palavra. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Amados, eu não me lembro exatamente
qual foi o meu primeiro livro? Qual foi o primeiro livro que eu li da Bíblia? Eu não me recordo. Graças a Deus eu tenho lido a Bíblia e estudado, e Deus tem falado comigo, com todos nós aqui. Eu já li Salmos, já li Provérbios, mas de uma coisa, amada igreja, eu te garanto: Provérbios é um dos livros preferidos da minha parte, da minha pessoa. Livro da sabedoria, quem o escreveu, um dos que escreveu, na maior parte, Salomão. Há quem diz que Salomão era um homem que buscava ditados, provérbios, para aprender, para se ver livre de ciladas. Se você teve a oportunidade de ler Provérbios, você vai ver, obrigado, irmã, você vai perceber que Provérbios, ele te livra de ciladas. O tempo todo você vai ler Provérbios e vai perceber Salomão trabalhando questões, ensinando como você poderia se ver livre de ciladas. O livro de Provérbios vai te ensinar isso. Fala em coletar provérbios. Falar nesse aspecto, Provérbios 30, ele foi escrito por um homem chamado Agur. Alguns comentaristas falam e acreditam que Agur não foi um homem, e sim várias pessoas que coletavam provérbios, coletavam conhecimentos, e assim foi escrito o livro de Provérbios. Se você estudar a raiz língua dos árabes, você vai perceber que o nome Agur significa colecionador, coletor. Mas eu gosto de olhar para Provérbios 30, olhar para esse nome Agur como uma pessoa que aprendeu o real sentido do Evangelho, o real sentido do cristianismo, o centro da vontade de Deus. Agur não é muito reconhecido, nós não temos muitas informações a respeito desse homem, mas se você perceber em Provérbios 30, do versículo 1 ao versículo 3, você vai perceber que Agur se inclina, melhor dizendo, a pedir a Deus perdão pelos seus pecados. E enquanto ele não reconhecia a sua pequenez, enquanto ele não reconhecia os seus pecados, mais cansado ele se tornava, exausto. Cada dia que passava, Agur estava cansado da vida, cansado das coisas. Ele não tinha poder de orar, ele não tinha motivação para fazer e realizar as coisas, porque ele não tinha a priori reconhecido a necessidade de pedir perdão. Mas quando ele entendia que ele era pequeno, quando ele começou a entender que ele era fraco e que Jesus veio, quando nós reconhecemos que Jesus veio para restaurar as nossas vidas, para transformar e nos dar vida em uma vida abundante, quando nós reconhecemos que precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós entendemos que somos falhos, aí a manifestação de Deus, ele começa a ser real em nossa vida. Para participarmos da ceia nessa noite, precisamos desse reconhecimento, precisamos desse entendimento em nossas vidas, precisamos entender que Deus morreu na cruz, que Jesus Cristo morreu na cruz por nos salvar. A partir do momento que nós temos esse reconhecimento, Deus, ele transforma e renova as nossas vidas. Deus fortalece como fortaleceu Agur. Deus também renova como renovou um publicano e um fariseu numa parábola onde eles foram subir para orar a Deus. E algo interessante acontece quando nós reconhecemos, quando nós nos humilhamos, quando nós entendemos que Deus está acima de todas as coisas. Algo extraordinário acontece em nossas vidas. Deus revela o poder, Deus revela o desejo, Deus revela os seus mistérios. É como se você pudesse mergulhar mais profundo ainda na palavra dele. Quando nós reconhecemos, quando nós pedimos perdão, nós chegamos a esse nível no cristianismo.
Observe o versículo 4 que você leu, Provérbios 30, versículo 4. Olha o que Agur percebe após reconhecer que era pequeno. Após então, amados, reconhecer que era falho. Versículo 4, olha o que ele fala. Já, claro, obviamente, já coloca Cristo aí na sua mente. Revelação. Agur não sabia exatamente, mas algo profético nasceu no coração dele. Está lá no versículo 4, olha lá. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Olha o que Agur diz, Provérbios. Jesus Cristo é depois. Agur reconhece a sua pequenez, chora. Enquanto ele não reconheceu, havia angústia no seu coração. Enquanto ele não entendeu que ele era pequeno e falho e que algumas coisas na vida dele precisavam ser mudadas, enquanto ele não buscou o Senhor de todo o coração, ele não tinha essa revelação. Mas no versículo 4, Deus revela algo poderoso para ele. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Óbvio, Jesus Cristo. Nem é do período de Jesus Cristo, mas Agur já estava vendo profeticamente Jesus Cristo. E continua: quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Jesus Cristo. Quem represa as águas do mar numa túnica? Jesus Cristo. Quem determinou todos os limites da terra? Jesus Cristo, lá no início. Qual é o seu nome? Olha que algo interessante. E o nome do seu filho? Agur já estava recebendo a revelação de Deus, revelação profética daquilo que haveria de acontecer no futuro. Mas quando nasceu essa revelação? Quando, volto a dizer, quando Agur entendeu, e quando Agur entendeu que era pequeno, que era um homem que precisava de Deus. Quando Agur entendeu, como a Bíblia diz lá nas bem-aventuranças, que pobre de espírito é aquele que vê o reino, é aquele que vê Deus. O que significa pobre de espírito? Um homem ou uma mulher que necessita de Deus, aquilo que precisamos para viver. Quando Agur entendeu isso, queridos, o céu se abriu. Jesus ele conta uma parábola em Lucas 18, do versículo 9 ao 14, algo interessante, algo extraordinário para a igreja. Jesus ele conta que havia um fariseu e um publicano, e todos os dois iam orar. Só que o fariseu, ao orar, batia no peito e dizia: eu sou bom, eu sou o melhor, eu oro tantas horas por dia, eu jejuo tantas horas, eu faço e refaço. E a palavra fala que o publicano do outro lado batia no peito e falava: miserável que sou falho, sou pequeno, sem o Senhor nada posso realizar, sem o Senhor nada posso fazer. O publicano batia no peito. O publicano reconhecia que somente Deus podia restaurar a sua vida. E no versículo final fala que o publicano recebeu a justificação. O publicano é um homem como Agur, um homem que encontrou a justificação, uma mulher que busca essa transformação. Se você busca um renovo a cada culto, ao entrar por essas portas, entenda: tudo o que você fez, ou tudo o que você já realizou, palavras, mentiras ou qualquer outro pecado, ao entrar não somente ao entrar por essas portas, obviamente, mas se você quer uma restauração na sua vida, não somente no templo ou na sua casa, abra o seu coração, peça perdão a Deus, e Deus perdoa todos os pecados em Jesus Cristo. Mas precisamos ter esse entendimento dentro da nossa vida. Para amadurecermos e para crescermos no Evangelho, precisamos pedir perdão. Queridos, eu insisto nessa matéria, porque a cada domingo, ao início do mês, realizamos a ceia. E a ceia, você consegue somente aprofundar nessa matéria, aprofundar em Cristo, se o seu coração estiver puro.
se as nossas vestes estiverem puras. E para alcançar essa pureza, amada igreja, somente pedindo perdão ao nosso Deus, somente pedindo perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo, somente reconhecendo, como o publicano reconheceu, como o Agur reconheceu. Por isso eu falo, amados, e por isso a igreja, a cada dia que passa, nunca deixou de pregar a respeito do perdão, a respeito de reconhecermos que somos pequenos e precisamos de Deus. Verifique Atos 2. Atos 2 foi algo poderoso, algo milagroso que aconteceu na vida dos apóstolos. Atos 2, o Espírito Santo desceu e batizou aqueles homens. Aí, amados, no momento seguinte, Pedro começa a explicar os passos, aquilo que fizeram, aquilo que foi preciso para que aquelas pessoas, para que eles e também aqueles que queriam também ter uma relação com Deus, precisava viver. Se você abrir sua Bíblia em Atos 2:38, você vai perceber os passos de Deus para a vida do ser humano. Você vai ver que ele fala, Pedro vai ensinar. Pedro, querido, junto com todos os apóstolos ali naquele ambiente, para ser batizado pelo Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é: arrependei-vos. Primeiro ele se arrepende. Pedro, em um lugar junto com 12 homens, ele se, 11 ou mais, né? Eu não me recordo agora, mas ele se arrepende. Ele ensina: primeiro precisamos nos arrepender, em sequência seremos batizados, precisamos ser batizados, e recebereis, e ele fala, e recebereis o dom do Espírito Santo, que revela, querido, quem Jesus é e o propósito de Deus na nossa vida. Então, queridos, quando eu olho ali em Atos 2, algumas coisas acontecem em Atos 2, mas outras coisas não se falam. Mas eu fico imaginando, e algo profético, e algo eu gostaria de fazer aqui nessa igreja, nessa noite, algo diferente, algo que poderia ser, ou talvez pode ser, um quebra de paradigma. Eu não acredito que seria, não, mas é algo diferente, é algo que nós não estamos acostumados. Nos cultos de domingo de ceia, nós não estamos acostumados a ver isso. Primeiro, eu fico imaginando em Atos 2, os apóstolos chegando naquele lugar, porque era uma promessa a Deus. Jesus falou: ficai. E ali os apóstolos orando e pedindo a Deus perdão pela humanidade, pedindo a Deus perdão pelo governador de Roma, pedindo a Deus perdão por ter sacrificado Jesus Cristo, pedindo perdão por tantas coisas. E eu acredito que a partir do reconhecimento daquele perdão, eles já liberados para ceiar, eu acredito que eles comem ali em Atos 2. E no processo o Espírito Santo batiza todos eles. Eu queria fazer algo profético antes de continuar o sermão. Feche os seus olhos, te dou alguns minutos. Minutos para quê? Eu acredito que o Espírito Santo, diante de tudo que eu comecei e falei até agora, eu acredito que o Espírito Santo vai revelar ao seu coração aquilo que você precisa pedir perdão, aquilo que você precisa para receber a restauração. Talvez você não sabe qual é a natureza da sua angústia, qual é a natureza do seu esfriamento. Talvez você não sabe qual é a natureza das suas dificuldades. Mas eu acredito que o centro do Evangelho é reconhecermos os nossos pecados. E eu acredito que a partir deste momento, algo novo acontece. Então abra sua boca aí, em silêncio, né, melhor dizendo, no profundo, e começa a pedir perdão pelos seus pecados, aquilo que te incomoda, aquilo que tem te atrapalhado. Eu não sei o seu coração, eu não sei as suas dificuldades,
Eu não sei aquilo que você tem vivido, ou aquilo que você tem passado no seu trabalho, na sua família, na escola, na sua casa. Talvez existem famílias que perseguem você, amigos, e você precisa pedir perdão. Ah, mas eu não fiz nada. Mas, queridos, eu entendo que o centro do Evangelho é esse. E eu acredito que a partir deste momento, quando nós pedimos perdão e reconhecemos que Deus está conosco, algo novo, algo transformador. E talvez, queridos, se você não foi batizado pelo Espírito Santo, eu entendo dessa forma, talvez hoje seja essa noite, a noite na qual o Espírito Santo irá te batizar. Talvez você, queridos, precise de dons espirituais para viver as dificuldades que você está vivendo em determinado lugar. Talvez, queridos, ao pedir perdão ao Senhor, talvez Deus nessa noite te conceda dons para ir mais além, revelações, sonhos. Peça perdão. Glória a Deus. Peça perdão pelos seus pecados nessa noite. Senhor Deus, nós queremos consagrar, ó Pai, o pão, o vinho. Queremos entregar, ó Deus, as nossas vidas ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados e as nossas falhas. Reconhecer que somos pecadores, reconhecer que sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor, ó Pai, nada podemos realizar. Perdoa, ó Pai. E consagro, ó Deus, este alimento, o sangue, o pão, este momento, ó Pai, que representa tanto em nossas vidas. A nova aliança, ó Pai, conforme a Tua palavra nos ensina. Ah, Deus, o pão, ó Pai, representado como corpo, e o suco, ó Pai, representando, ó Pai, o vinho, o cálice, representando, ó Pai, o Teu sangue ali na cruz. Restaura-nos, ó Pai, nessa noite. Alimenta, ó Deus, aqueles, ó Deus, que aqui se encontram com os olhos fechados. Ó Pai, o hino, ó Pai, ao profundo, leva ao profundo, ó Deus. Mergulha, ó Espírito Santo, o Espírito, ó Pai, de cada amado irmão, para que eles possam ir mais além nessa noite. Aleluias, 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 Senhor Deus. Queremos, ó Deus, viver algo extraordinário neste lugar. Perdoa os nossos pecados, bebida, vícios, mentiras, reclamações contra, ó Deus, os Teus projetos, reclamações a qualquer nível, ó Pai. Não queremos, ó Deus, ficar no deserto como ficou 40 anos aquele povo. Queremos, ó Pai, tomar posse. Aleluias. Pastor. Aleluias. Continue pedindo perdão, continue orando ao Senhor. Enquanto o pastor vai entregar a ceia para você, eu tenho entendido que o Espírito Santo, Jesus Cristo, já nos perdoou. Continua em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Continua orando. Não precisa nem ficar em pé, amados. O Espírito Santo, ele não tem lugar, forma, não existe uma receita, algo que te impede, algo que impede o Espírito Santo de agir sobre as nossas vidas. Nada pode impedir. Então fique à vontade, pois o Espírito Santo se encontra neste lugar. Pois o Espírito Santo quer te tomar de uma forma profunda. Aleluias. Continue orando. Continue orando. Se você não quer orar só no Espírito, começa a orar, começa a abrir a sua boca então. Mas chame a atenção do nosso Senhor. Aleluias. Peça perdão.
Aleluias, como Agur, como aquele publicano. Aleluias. Rebacanta, labasore, canta, labas. Aleluias. Que o Espírito Santo nos revele nessa noite o mais profundo do seu querer. Aleluias. Aleluias. Abra sua boca, comece a orar. Comece a orar, comece a pedir perdão. Comece a encontrar esse ambiente espiritual. Pai, perdoa os nossos pecados. Sonda, ó Pai, como o Senhor, ó Pai, sondou o coração de Davi. Davi falava: sonda e vê se há em nós um caminho errado, equivocado, e muda em nós, para que possamos alcançar, ó Deus, o Senhor, para que possamos alcançar, ó Deus, o profundo. Abra sua boca, continue orando. Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, Ele ama em fazer algo novo, Ele ama transformar, Ele ama renovar, Ele ama renovar as nossas forças. Ele não quer, queridos, que vivamos como estamos vivendo, com essas dificuldades, com essa pandemia, ou com tantas coisas políticas. Não é esse o desejo de Deus sobre a nossa vida. Os céus, eles se abrem quando nós clamamos, quando nós reconhecemos as nossas falhas. Aleluias, aleluias. Aleluias. Aleluias, aleluias. Mesmo sentado, queridos, nós temos ensinado a tomar cuidado com esse pão, com este cálice, né? Porque ao você tirar, você tem que virar ele ao contrário, né? De cabeça para baixo, porque senão ele vai cair, amém? Faça isso em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Amado, o pão representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o suco, o vinho, o cálice representa o sangue. Representa aquilo que Deus fez por nós naquela cruz. Queridos, entenda algo. Você ficou mais de 5 minutos, eu não contei, mas pedindo perdão ao Senhor Jesus Cristo. Agora você precisa tomar posse de algo, para conseguir tomar novamente um passo, para dar novamente um outro passo. Você precisa entender algo. Você já foi perdoado, amém? Você entende que você é uma nova criatura? Você entende que você é filho e filha do nosso Senhor Jesus Cristo? Você entende que você é totalmente puro e pura? Aleluias. A partir desse entendimento, queridos, não há limites, não há impossível. A partir do momento onde você entende que você recebeu a justificação e Jesus Cristo perdoou os seus pecados, você já está apto para viver grandes coisas em Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Você já é perdoado, você já é perdoada, e você tem que entender para tomar essa aliança. Algo também que nós precisamos entender: todos nós precisamos participar, para termos parte com Ele. Precisamos diariamente, ou quando temos a oportunidade, se na parte da manhã hoje, ou hoje à noite,
você tem que entender que Deus te perdoa por todos os pecados. Existem pessoas que entram na igreja, que pedem perdão e não tem coragem de ceiar, porque acredita que existe um peso de um pecado sobre ela. Não. Deus, ao pedirmos perdão, Ele nos perdoa em Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, queridos. Aleluias. Então, amados, comamos do pão em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Nós te amamos, Deus. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluias. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo. Toma do cálice, amados, que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Costuma em alguns momentos nos faltar palavras daquilo que Deus tem realizado em nossas vidas. Quem pode louvar o Senhor? Começa a orar, começa a glorificar o Senhor, exalte a Ele. Se você não tem palavras, começa a falar aleluias, 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 Deus, aleluias, 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 aleluias. Aleluias.
te amamos, Senhor Deus, nós te amamos, ó Pai. Nada, ó Pai, importa, nada, ó Deus, importa se o Senhor não estiver conosco. Ó Pai, não existe significado, ó Pai, nesta vida se o Senhor não estiver conosco. Todos nós aqui, ó Pai, já aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador. E ó Deus, nós a cada domingo ansiamos, ó Pai, ir mais além. Ansiamos, ó Pai, ir mais profundo. Ó Deus, tantas dificuldades, ó Pai, se deparam nas portas e nas casas dos meus amados irmãos. Mas eu acredito, ó Pai, que nessa noite, ó Pai, eu acredito, ó Pai, que cada dia que passa, ó Deus, o Senhor tem zelado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem ensinado-nos, ó Pai, o Senhor tem nos dado vida e uma vida em abundância. A igreja, ó Pai, não é nada sem o Senhor, nós não somos nada sem o Senhor. Espírito Santo, fique à vontade no meio de nós. Eu já entendo, ó Pai, que todos os amados irmãos aqui, ó Pai, já foram justificados, porque o Senhor já perdoou, ó Pai, cada pecado, e nessa noite já transformou as nossas vidas. Senhor Deus, continue falando conosco, como o Senhor, ó Pai, falou ali em Atos 2. Espírito Santo, onde eles entenderam a pequenez, onde eles pediram perdão, e ali, ó Pai, foram batizados, e línguas foram repartidas, ó Deus, e dons foram ministrados, coragem para enfrentar, se necessário fosse, ó Pai, a morte, se, ó Pai, coragem para necessário for, ó Pai, enfrentar todas as dificuldades, doenças, ó Deus, cada situação que venha contra nós, aleluias, porque armados nós estamos nessa noite. Senhor Deus, coloca o capacete, ó Deus, ó Pai, sobre a igreja nessa noite. Coloca, ó Pai, a couraça da justiça, o cinto da verdade, coloca as sandálias da salvação. Ó Deus, dê à amada igreja o entendimento que este escudo, que os livra de todos os dardos inflamados, já estão sobre as suas mãos esquerdas. Ó Deus, dê o conhecimento, dê o entendimento à tua igreja, que a espada, que é, ó Pai, espada de dois gumes, que, ó Pai, divide alma e espírito, ó Pai, já está na mão de cada amado irmão, ó Pai, amado irmão neste lugar. Aleluias, aleluias, aleluias. Aviva-nos, ó Pai, glória seja dada ao Senhor. Nós te louvamos e nós engrandecemos o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. A igreja pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória para todos sempre, amém. A igreja pode se assentar, aleluias. E em continuidade daquilo que nós estamos falando de Provérbios 30, você mulher ou homem, já está armado com a armadura de Deus, já reconheceu os seus pecados, já foi perdoado, conforme o Leozinho leu, sacerdócio santo. Todos nós somos santos, aleluias, todos nós somos santos, já estamos armados. Primeiro, reconhecemos o nosso pecado. Segundo, nós nos ceiamos e reconhecemos a grandeza, já foi nos revelado por meio da palavra e por meio do Espírito, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que Ele morreu naquela cruz para nos salvar, para restaurar as nossas vidas. Isso já nos foi revelado por meio da palavra, conforme Agur também recebeu essa revelação. E lembre o título desse sermão: viver nos extremos é uma cilada. Provérbios, então, queridos,
Ele vai nos ensinar situações que podem ser prejudicial para as nossas vidas após sairmos dessas portas. Porque todos nós estamos justificados, renovados, mas existem grandes ciladas contra a nossa vida, contra a sua vida, contra a sua família, contra as pessoas que você ama e contra você mesmo. Existem ciladas que podem nos prejudicar e arrancar este ambiente ou esse entendimento, essa profundidade que você se encontra neste exato momento. Esse sermão, queridos, nasceu pautado em uma das minhas preocupações pessoais, quando eu estava orando ao Senhor Jesus Cristo na minha casa, porque eu e minha esposa temos muitos projetos. Quando eu falo eu e minha esposa, já olha assim, meio assim, já vai falar das coisas da nossa vida. Não, amada, não vou falar da nossa vida não é isso não. Amados, mas eu orava ao Senhor, porque eu tenho grandes projetos. Eu desejo, querido, uma casa boa. Eu desejo um carro bom, e eu já tenho um carro bom. Mas o nosso dia a dia é desejar. E existe uma cilada nisso. Não é errado crescer, não é errado se desenvolver, não é isso. Mas o Espírito Santo, ao orar lá em casa, no meu quarto, o Espírito Santo me levou a ver uma família. E eu peço a Deus que não seja eu. E você observa o que orou Agur. Eu não quero ser extremamente pobre. E eu não quero ser também extremamente rico, porque eu temo perder a minha profundidade no Senhor Deus. E essa foi a minha oração. E Deus me levou a ver uma família. E eu vi aquela família, queridos, com uma casa básica, com um quarto, 2 quartos, com um alimento, com uma televisão. E essa família tinha um momento de filme, de cinema na sua casa. Essa família juntava todos os seus filhos e sentava no mesmo ambiente para ver aquela televisão, porque havia somente uma televisão. E os pais abriam mão do gosto que tinha para assistir aquilo que os filhinhos gostam. A exemplo lá de casa, eu gosto de filme de ação, e talvez você goste de filme romântico, e aí vai. Mas quando você tem uma criança, não dá para ver um filme de ação, não dá para ver um filme de romance, por exemplo. Você precisa ver desenho, filme de desenho. Mas estamos juntos comendo pipoca. Olha que maravilha. Aí Deus me levou a ver essa família conquistando uma casa enorme, uma casa grande com vários quartos. Eu sei que dormir no mesmo quarto, pai, mãe, né, com os filhos, psicólogos acreditam que não é saudável. Mas imagina uma casa que só tem um quarto, 2 quartos. Essa família vive tão unida. Lá em casa, em alguns momentos, nós temos essa oportunidade de dormir no mesmo quarto, eu, minha esposa e minha filha. Não é sempre, mas nós fazemos isso. E Deus me levava a olhar essa família, e essa família cresceu. Agora tinha uma casa com vários quartos. A ponto, queridos, de até o marido em alguns momentos falar: eu estou cansado. Não é que eu tenho nada contra você, minha esposa, mas eu estou cansado. Então eu vou dormir naquele outro quarto ali, porque tem mais de 5, 6 quartos. Olha esse lado. Percebe esse lado aí, amados? Essa nova casa já não tem uma televisão. Não. Essa nova casa já tem 4, 5 televisões. Televisão mesmo? 5 televisão. Professor de português ali. Hã? Amém. 5. Agora, queridos, o pai e a mãe
já não se assenta no mesmo ambiente que seus filhos para ver. O pai está num quarto assistindo um filme, a esposa está num outro quarto assistindo outro, e os filhos em outro. Já não existe mais comunhão. Olha a cilada. Olha a cilada, observe a cilada. Antigamente, essa família tinha um Palio, um carro que era econômico. Esse carro qualquer pessoa poderia pegar, inclusive a sua esposa. Mas ele ia em todos os lugares, ia no centro da cidade de Belo Horizonte, porque o carro é pequeno, um Palio, dá para estacionar, dá ou não dá, Fábio? Dá. Mas agora, este homem conquistou uma picape, cabine dupla, bebe demais, mas é linda. A sua esposa não pode tocar. Ele até fala que não ama o seu carro. Não, os bens não é aquilo que eu amo. Mas ele consegue criar estratégias para não deixar a sua esposa tocar no seu carro. Antigamente, no Palio, o homem, né, o pai e a mãe deixava ir no hospital o filho, levava o filho no hospital, porque a gasolina, o carro não bebia. Agora com a picape, é caro demais. Não dá mais para levar o meu filho e minha filha. É melhor ir de Uber. É melhor pegar um ônibus. Cilada. Estou apresentando algumas ciladas, amada igreja. Lembrando, queridos, desse entendimento de Agur, que não é errado conquistar, que não é errado ter, mas existem ciladas quando a gente tem. Se não tivermos estrutura para isso, existe cilada. Essa família tem dificuldades, começam a cada um viver a sua vida. Eu conheci também famílias totalmente temente a Deus e que sonhava em comprar um sítio. Amado, eu estou falando de situações reais. A primeira foi uma visão que eu tive lá no meu quarto, chorando e tomando e pedindo a Deus para não cair nessa falha, nesse erro. Mas alguns anos atrás eu conheci uma família que sonhava em ter um sítio. E nessa correria do dia a dia, eles conquistaram um sítio. E a partir do momento que eles conquistaram um sítio, aquela família, eles já não podiam ir mais na igreja no culto domingo. Por quê? Porque o sítio é longe. Não tinha mais tempo de conviver com a amada igreja. Cilada. Porque o sítio é longe. A piscina é esse calor. Quem me dera nesse calor, não é isso? Domingo molhar numa piscina. Agora imagina se esse sítio é lá no Serra do Cipó. Seu sítio é lá no Serra do Cipó. Olha que cilada. Eu conheci um trabalho. Conheci. Não vou falar nome. Buscou muito trabalho. E ao adquirir o trabalho, ele falava assim comigo: eu vou dar dízimo. Eu vou estar na igreja todos os dias. Eu vou buscar a Deus, vou continuar buscando a Deus, vou no monte. E orava a Deus porque ele queria um emprego para sustentar a sua família, né? E para conquistar. Mas a partir do momento que ele conseguiu, ou ela conquistou aquele emprego, você consegue imaginar o que houve com aquela pessoa? Deixou de estar na igreja, porque o emprego requer 100% da pessoa dele. Assim é o argumento dessa pessoa. Ciladas. Conheci, talvez você conheceu já, pessoas que desejavam de uma forma tremenda estudar numa faculdade. Eu tenho um desejo de fazer uma faculdade, ou eu tenho um desejo enorme de passar num concurso público. Talvez você já trouxe aí na sua mente, talvez Deus já colocou aí na sua mente. E ao conquistar, ao entrar, colocar os pés na faculdade, se desviou. Nem coloca o pé na igreja. E aí você fala: mas que coincidência,
Porque não é um, são vários jovens que eu já tive a infelicidade de ver entrar na faculdade e sair, porque o conhecimento da faculdade, de acordo com eles, se tornou, de acordo com algumas pessoas, se tornou um veneno para a vida daquela pessoa, que começou a questionar, que começou a ir no barzinho, e começou a dar, mas não é a faculdade, queridos, entenda algo. Eu vou entrar, obviamente, naquilo que o Espírito Santo vai nos ensinar dessas coisas. Talvez seja polêmico o assunto. Abra seu coração, antes de tomar qualquer decisão, ou antes de sua mente te atrapalhar em entender o que eu estou falando. Ciladas, isso é a prática. Acontece ou não acontece, amada igreja, isso? Eu conheci vários, pessoas que eu discipulava, ao entrar na faculdade se desviou. Não é a questão do ter, não é a questão de estudar, é a questão da estrutura. Porque agora eu entro nos ensinos de Jesus Cristo por meio, nos ensinos do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Quais são os ensinos? Entenda, por que Jesus falou? Ele trouxe um entendimento ali, em Mateus 6,11, Deus me deu o pão de cada dia. O que significa pão de cada dia? Significa que algumas pessoas não podem ter além daquilo que necessita para sobreviver, não adquiriu estrutura para ter. Não é o ter que é o problema, queridos, mas talvez você ou eu não nasceu para ter demasiadamente. Talvez Deus não chamou você para ter uma mansão, talvez Deus não te chamou para ter uma picape, talvez Deus chamou, mas precisamos tomar cuidado com as ciladas. Ciladas, aquilo que nos arranca da presença de Deus. Jesus Cristo ensina em Mateus 6, o pão de cada dia. Olha como é que isso é tão importante, tão perigoso. Eu gosto de açaí, e esses dias eu tomei açaí de uma forma desequilibrada. Espírito Santo, tomei açaí todos os dias. Eu entendi que eu não posso ter, por exemplo, 5 litros de açaí na minha casa, na minha geladeira, porque se eu tiver 5 litros na minha geladeira de açaí, o que vai acontecer? Num dia, ou 2 dias, sei lá. Vocês estão entendendo? Como é que não é o problema a questão do ter? Não estou falando das coisas, não é das coisas. A cilada não é as coisas, é entendermos que precisamos do pão de cada dia. Algumas pessoas precisam desse entendimento. Primeiro, então, talvez você precisa ter o pão de cada dia, e você talvez é aquela pessoa que não tem estrutura, tem que buscar, e Deus pode te dar, para você ter. Mas enquanto você não tem essa estrutura, tome cuidado com essa cilada. Se você é uma pessoa que busca uma mansão, ou uma viagem todo ano, ou algo que você quer para a sua vida, um concurso público, ou por exemplo, uma faculdade, amados, isso tem que deixar bem claro dentro do seu coração. Isso não pode te desviar dos caminhos de Deus. Aquilo que você vai conquistar, não pode, queridos. Então Agur tinha esse medo. Agur falava, eu não quero ter demais, porque eu tenho medo de cair. Eu também não quero ser miserável, porque eu não quero pecar contra Deus. Segundo, fuja da avareza. Em Lucas 12, do versículo 16 ao 20, Jesus propõe a parábola para um homem que queria que Jesus fosse aquele que iria dividir os bens entre ele e o seu irmão. Esse homem chega diante de Jesus, um jovem fala, Jesus, meu irmão, nós temos os bens, e nós precisamos dividir, porque esses bens, porque minha mãe ou meu pai, por exemplo, faleceu, e esse bem tem que ter partilha, meu irmão tem que ter um pouco, e eu tenho que ter outra. Aí Jesus manda uma parábola, cria uma parábola só para aquele momento. Algo que nós precisamos tomar atenção, levar atenção é o seguinte, que talvez aquele homem que pediu que Jesus fosse o juiz daquela partilha, talvez ele tinha direito daquela parte, talvez ele tinha direito daquele bem,
Mas ele clama a Jesus e Jesus manda uma parábola. E Jesus fala: havia um homem que construiu algo para acrescentar cada vez mais, construiu um grande lugar e colocava ali seu alimento, e seu alimento servia para vender. Ele ganhava dinheiro e se alimentava num grande lugar, já tinha o suficiente. Esse homem já tinha o suficiente. Essa é a parábola de Jesus. Aí ele fala, no final do dia ele fala: ah não, está muito pequeno, eu vou derrubar e vou reconstruir uma coisa maior. Aí Jesus, a palavra diz: louco, nessa noite ou nesse dia te chamarão. Isto é, o coração daquela pessoa estava inclinado a ter. Ele queria só conquistar. Talvez esse homem que pediu Jesus para ter partilha, eu não sei, mas talvez seja. Talvez ele já tinha o suficiente, e talvez o seu irmão não tinha. Mas não interessa, tem que ter partilha. Por exemplo, queridos, você é um irmão, você é uma família, e você tem 4 irmãos. Deus te deu a oportunidade de ter uma casa, e você tem 3 irmãos que não tem nada, mas o seu pai está vivo, seu pai morre. Vocês são 4 pessoas. Uma pessoa, mas você conquistou, tem uma casa. Você não pode ser aquela pessoa que fala: não, eu vou querer essa partilha, eu quero essa casa, diante de 3 irmãos que não tem nada. Vocês estão entendendo, amada igreja? Por mais que você tem direito, sim ou não? Nesse exemplo, esse irmão tem direito? Sim. Mas não é avareza ele requerer, já que ele já tem algo, ele já conquistou, e os seus outros irmãos não, mesmo que ele tenha direito. Esse é o entendimento. Essa é a cilada que não podemos cair. Esse é o perigo. Um jovem, por exemplo, queria ser discípulo de Jesus Cristo. Olha como é que esses exemplos nos ensinam como é um perigo essas ciladas. Porque Agu pensava isso. Um jovem queria ser discípulo de Jesus Cristo, e ao chegar perto de Jesus Cristo, o jovem falou: Jesus Cristo, eu quero ser seu discípulo. Rapidamente Jesus Cristo falou: doa tudo o que você tem aos pobres e me segue. Aquele homem podia ser discípulo com tudo? Sim ou não? Podia. Mas o que eu acredito, e por que aquele homem sofreu e passou aquela situação? Porque eu acredito que o seu coração estava naquilo que ele tinha. Ele não ia conseguir ser discípulo de Jesus com aquilo que ele tinha. E aí eu falo que existem ciladas na vida de um ser humano. Por quê? Porque talvez Deus quer que você se torne um discípulo amado, né? Talvez Deus quer te levar para lugares extraordinários, maiores. Mas, queridos, talvez você é a pessoa que não pode ter tanto como esse homem. Talvez Deus quer trabalhar algo diferente na sua vida. Entenda, tudo que Deus nos dá é para a missão. Se Deus nos dá um carro, tem que ter um propósito. Se Deus nos dá uma casa, tem que ter um propósito. E eu vou falar para a amada igreja, de coração: se este propósito é somente para te agradar, é somente para você, é somente para o seu bem, tem coisa errada. Você já está no risco. Existe uma cilada, existe um perigo. Se a sua casa é somente para você, existe um perigo. É somente para dormir, já existe um perigo. Se a sua casa não é aberta para a amada igreja orar, para os irmãos estar ali, por exemplo, abrir uma célula, por exemplo, ou para ter um discípulo, ou para dar um dia, amado, existe um perigo quando algo que Deus te dá não tem um propósito além. Confira Israel, confira em Gênesis. Em Gênesis vai falar de um povo que começou a construir torres, uma torre enorme, para chegar até os céus. Mas essa torre, Deus não tinha desejo que aquele povo chegasse até o céu. Torre de Babel. O que Deus faz? Deus mistura a língua, porque não é o propósito, não era o desejo de Deus para a vida daquele povo.
E você continua observando a Bíblia. Israel com Josué, ao conquistar, conquistou a Canaã, conquistou várias coisas. Você vai ler a Bíblia e você vai ver o povo conquistando. E qual que era o propósito? Você acha que Deus queria dar ao povo um lugar que manava leite? Você acha que esse é o propósito de Deus? Óbvio que não. Queridos, o propósito de Deus para o povo de Israel era revelar a existência dele. Quando Deus leva o povo de Israel, quem que vai junto? O próprio Deus. E aí Deus começa a se fazer existente na vida de todos os povos, porque o desejo de Deus não é só salvar Israel, o desejo de Deus é salvar todos os seres humanos. Então Deus não dá Israel somente para ele, para o bem de Israel, somente para Israel ter, não é isso. Deus dá Israel e capacita Josué para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja pronunciado, para que o povo se tornasse um missionário no mundo, em todo mundo. E se tornou. Mas cada vez que o povo pecava, cada vez que o povo somente tinha e queria para eles mesmos, eles pecavam e viam uma pessoa e subjugavam. Quando Israel conquistou por meio de Davi, olha que coisa interessante, Davi conquistou, Davi se tornou, no período de Davi se tornou algo rico, não é isso? O povo se tornou, Israel se tornou um povo rico com Davi. Aí Davi faz uma besteira, Davi começa a contar os números do povo, não é isso? Em Israel começou a contar o que tinha no seu nome, o seu exército, começou a contar quem era o povo dele. E aí vem um profeta e diz que Davi tinha pecado por isso. Mas você vai lá em Números, você vê Moisés contando. Vocês estão entendendo, amados? Como que aquilo que a gente tem que ter para um propósito. Moisés tinha um propósito, Deus tinha um propósito naquela contagem. Mas Deus não tinha um propósito quando estava Davi em contar o povo. Aí Davi peca. Observe que Israel também cresceu com Salomão. E Salomão quando ele faz um pedido, e esse pedido está com propósito, está afirmado com Deus, Deus dá. Salomão pede sabedoria. Aí Deus não dá somente sabedoria, Deus dá mais itens, Deus dá bens, Deus dá riqueza para Salomão. Mas quando Salomão começa a agir demasiadamente, casar-se com muitas mulheres, não é isso que a palavra fala? Salomão peca, e Israel com ele. Então, queridos, quando nós tem que ter para um propósito. Jeroboão, que foi antecessor, o rei seguinte após Salomão, entendia esse princípio. Jeroboão entendia esse princípio, e o que ele fez? Ele perturbou a vida do povo de Israel. Ele construiu um templo numa região norte que não poderia. O povo de Israel adorava a Deus no sul, pelo templo. Aí esse rei, o próximo rei, construiu um templo para o povo de Israel só adorar a Deus no norte. Isto é, Jeroboão entendeu isso, a falha. Como que desvirtuar a nossa missão, como andar sem o propósito de Deus, é errado, é pecaminoso, nos leva a essas ciladas. A nossa missão hoje, amados, é nos relacionarmos com Deus e com os amados irmãos. Deus nos chamou para esse tempo para termos filhos e filhas. Esse é o propósito de Deus para nós. E se você tem, aquilo que você tem não serve para este propósito, tome cuidado, pois se torna uma cilada. Tome cuidado, porque pode ser uma cilada na sua vida, na vida da sua família. Temos para glorificar e para honrar o nosso Deus. É para isso que Deus nos dá. É para isso que Deus nos fez, para um propósito maior. Amém, amados? Vamos ficar de pé?
Deus nos chama para ser como crianças. Crianças, elas conseguem se relacionar com muita facilidade. Criança prefere mais se relacionar do que ter. Criança prefere muito mais ter pessoas ao lado dela, crianças para brincar, do que ter coisas. E quando você dá algo para a criança já vai mostrar essa coisa para outro amado irmãozinho dele, né? Então, queridos, Deus nos chamou, não é somente para ter. Não é errado ter, amados, não é isso. Mas tem que ter com propósito. Se for ter, vai ter com propósito. Se vai orar para ter um emprego, que aquele emprego tenha propósito em Deus. Que aquele lugar seja para proclamar a palavra de Deus, não somente para ganhar dinheiro. O dinheiro que você vai ganhar não é para você comprar as coisas, é para que essa estrutura te leve a ter um relacionamento maior com o Senhor e para ganhar vidas. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar. Deus, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, por essa noite, pela tua mensagem, pela tua palavra. E, ó Deus, o mesmo perigo, a mesma cilada que Agur não gostaria de cair, essa também, ó Pai, é o meu desejo. Ó Deus, e eu acredito que também a partir do que foi explanado, ó Pai, também, ó Pai, eu acredito que é o desejo de muitos que estão aqui. Não compensa, ó Deus, ter e pecar e cair e se desviar. É melhor não ter. Agora, Deus, nos ensina a ter. Nos ensina, ó Pai, ó Deus, que tudo aquilo que nós temos é para a honra e glória do Senhor. Tudo que nós temos, ou tudo que nós conquistamos, ó Pai, é para proclamar o Teu nome. É para ganhar vidas, é para nos relacionarmos, é para nos ter comunhão uns com os outros, é para levarmos pessoas em nossa casa, para assistir filme conosco, é para nos convivermos, ó Pai, não somente aqui no templo no domingo, mas é para convivermos também, ó Pai, durante a semana. Sim, ó Pai, como família. O nosso carro, ó Pai, não deve ser, ó Pai, somente para nós. Precisamos dar caronas. Ó Pai, um arranhado no carro, ó Pai, não pode gerar, ó Pai, um transtorno em nosso coração. Porque do contrário, ó Pai, isso vira cilada. Ah, Deus. Ó Pai, nos ensine, porque somos santos e queremos, ó Pai, viver essa semana, viver esta vida, ó Pai, com este entendimento, com essa profundidade. Espírito Santo, fique conosco. Ó Deus, nos ajude a viver, ó Pai, este cristianismo. Nos livre, ó Pai, de desviar. Tenha misericórdia da nossa vida, porque queremos viver na casa do Senhor, como diz o salmista, todos os dias das nossas vidas. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Quem pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? A Ele seja a honra, a Ele seja a glória para todos sempre. Aleluia.